a partir do parágrafo 512, nós começamos a considerar os mistérios de Cristo, né? Porque nós estamos naquele artigo que diz e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e aí então começa a enunciar algumas coisas sobre Jesus, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, etc. Quer dizer, a respeito da vida de Nosso Senhor, o credo fala apenas, né, dos mistérios da encarnação, a sua concepção, o seu nascimento, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu, e depois trata sobre os mistérios da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Porque então diz, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e etc. Os mistérios, então, os artigos que dizem respeito à encarnação e à Páscoa de Nosso Senhor, são uma espécie de síntese, né? Os dois polos da sua vida, o nascimento e, o início da sua vida e o final dela, esclarecem todo o percurso, né? E é, portanto, à luz, né, desse duplo polo que nós devemos compreender toda a trajetória, inclusive da sua vida oculta, mas também já do tempo do seu ministério, né, sua vida pública, que, no entanto, não faz parte da expressão, né, dos verbos da profissão de fé. É à luz desses dois polos que a gente deve compreender, portanto, todos os mistérios da vida de Nosso Senhor. Toda a vida de Cristo, portanto, é mistério, né? Muitas coisas que talvez interessariam a nossa curiosidade não propriamente não estão descritas nos evangelhos, porque aquilo que está contido nos evangelhos não tem uma finalidade propriamente assim cronológica, né? Mas uma finalidade teológica. Os evangelhos são relatos, são sínteses que vão na direção de convidar a fé em Jesus, Messias e Filho de Deus, portanto, suscitando a fé nos leitores, naqueles que recebem esse testemunho diretamente dos apóstolos e daqueles que conviveram de forma mais imediata com os próprios apóstolos, né? Quer dizer, São Mateus é apóstolo, São Marcos não é apóstolo, São Lucas não é apóstolo, São João é apóstolo, né? No entanto, São Marcos e São Lucas, esses dois que são evangelistas sem terem sido membros do colégio apostólico, conviveram de perto com os apóstolos, né? Marcos é companheiro de São Paulo no início das suas viagens, não da sua pregação, e São Lucas foi um varão apostólico, nós chamamos assim, que conviveu, né, e fez uma pesquisa minuciosa, escutando os apóstolos e colhendo, né, das fontes. Ele mesmo fala sobre isso no prólogo do seu evangelho. Quer dizer, aqui acho que vale a pena a gente retomar esse aspecto aí. Deixa eu só abrir aqui. Os evangelhos, portanto, não são crônicas, né? Eles não têm essa finalidade descritiva, né? Biográfica, digamos, né? Como talvez no sentido moderno da palavra nós pensaríamos. A Constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, no número 19, o parágrafo 19 diz assim: a Santa Mãe Igreja firmemente e com constância crê e declara que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, ou seja, os elementos, né, os fatos, as narrações, tudo, isso dali é propriamente histórico, né? Quer dizer assim, nós não estamos diante de fábulas, né?
Esse daí é um tópico até interessante, né? Boa parte da, digamos assim, da propaganda ou do intento iluminista, não, em redor, digamos assim, de desmascarar o cristianismo, desmascarar a fé e tal, redundou, né, em torno de colocar por terra a historicidade dos relatos sobre a vida, os ensinamentos, enfim, né, e os feitos de Jesus, que são os evangelhos. Então, boa parte não da ira, digamos, aguçada e do intento assim dos iluministas em matéria, né, de descredibilização da fé cristã foi em torno justamente da historicidade dos evangelhos. E mesmo a crítica mais mordaz da parte deles, mesmo a crítica mais, digamos assim, racionalista, cientificista, não foi capaz de provar digamos assim, a falta de historicidade dos evangelhos. Inclusive, por via contrária, né, por via negativa, acabaram fortalecendo o nosso ponto. Né? Digo, a questão sobre a historicidade dos evangelhos. Então, e aí diz a Dei Verbo, não? A historicidade dos evangelhos, então, a igreja crê e afirma sem hesitação, transmite, então, fielmente o que Jesus, Filho de Deus, os evangelhos, né, o conjunto deles, transmitem o que Jesus, Filho de Deus, enquanto viveu entre os homens, realmente fez e ensinou para a salvação deles, até o dia em que foi elevado aos céus. Os apóstolos, depois da ascensão do Senhor, transmitiram aos seus ouvintes aquilo que ele dissera e fizera, com aquela mais plena compreensão que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e pela luz do Espírito da verdade, haviam adquirido. Então, os autores sagrados, vejam o que diz a igreja, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas, dentre as muitas que já se transmitiam oralmente ou por escrito, compondo outras de modo a explicarem o sentido das palavras e das obras do Senhor, conservando, porém, sempre o estilo de pregação, de modo que nos dessem a conhecer a verdade sincera sobre Jesus. Olha o que diz então e crê a igreja sobre os evangelhos. Ali existem coletâneas diretas, né, daquilo que nosso Senhor falou e fez. Existem interpolações textuais, que são as próprias narrações dos narradores. Né? São João, dentro do seu evangelho, São Mateus, por exemplo, fazem isso todo o tempo. São Mateus intervém como narrador, dizendo, olha, o sentido dessa palavra aqui, ó, Maria disse Rabuni, aí entra o narrador, que em hebraico quer dizer mestre. Né? São Mateus faz isso muitas vezes durante o evangelho. São João faz isso também, dizendo, por exemplo, né, destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Aí entra o narrador. Ele estava falando do templo do seu corpo. Então, quer dizer, existem coletâneas, né, de ditos do Senhor e de fatos sobre a sua atividade, sobre o seu ministério, que já se transmitiam oralmente e já estavam consignadas em coletâneas textuais, né, que foram, então, utilizadas como... Existe uma fonte pré-textual, portanto, pré-redacional aos evangelhos, existem fontes de ditos e feitos do Senhor. Né? Coletâneas de ditos e feitos que foram utilizadas e interpoladas com as palavras dos próprios narradores de forma a explicarem o sentido das palavras e das obras do Senhor. E isso tudo, então, digamos, é o que nós chamamos de evangelhos. Né? Então, esse texto aí, esse parágrafo da Dei Verbum nos diz que, de fato, os evangelhos nos transmitem o que Jesus fez e ensinou. Além disso, se contém neles a interpretação teológica e iluminada pelo Espírito Santo, da qual gozaram aqueles autores sagrados, aqueles próprios evangelistas, aqueles próprios narradores. E eles mesmos, enquanto autores humanos, foram escolhendo, claro, movidos pelo Espírito Santo, né, movidos pela inspiração redacional, eles mesmos foram, enquanto autores humanos, escolhendo, compondo e explicando o sentido
das palavras e dos feitos do Senhor. Então, quer dizer, aquilo que nós chamamos de evangelhos, né, esses 4 livros, o conjunto desses 4 livros, é um conjunto com uma finalidade teológica, salvífica. É para que nós creiamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Tem um documento da Pontifícia Comissão Bíblica, eu vou deixar só como recomendação, chamado Instrução sobre a Verdade Histórica dos Evangelhos. É um documento da Pontifícia Comissão Bíblica do ano 1964. E, portanto, esse documento é posterior à Constituição Dei Verbum. É posterior a esse parágrafo 19 que a gente está citando aqui. Instrução sobre a Verdade Histórica dos Evangelhos. É um documento da Pontifícia Comissão Bíblica. Esse documento basicamente aprofunda esse parágrafo 19 da Dei Verbum que nós citávamos aqui agora. Por que comentar isso é importante? Porque se toda a vida de Cristo é mistério, se toda a vida de Jesus tem valor redentor em todos os seus atos, se não todos os atos, não todas as palavras do Senhor estão recolhidas nos evangelhos, mas aquela síntese está ali colhida e interpolada pela própria interpretação, pela própria leitura espiritual e teológica enquanto autores sagrados dos evangelistas, dos redatores, para convidar os leitores e, enfim, os ouvintes de todos os tempos à fé em Jesus, Messias e Filho de Deus. Se é assim, então, de todo o conjunto dos textos sagrados, os evangelhos, esses 4 livros, são os mais importantes. Jesus é a palavra eterna do Pai. Ele mesmo é a promessa e o cumprimento da promessa do Pai. Nele nós vimos, né, o amor de Deus, tocamos, etc, etc, como diz São João no prólogo no prólogo, como diz São João no primeiro capítulo da sua primeira carta. Então quer dizer, conhecer os evangelhos, meditá-los, compreendê-los, sabê-los, rezá-los, etc. Tudo isso, então, é salutar para nós, e dentro das escrituras, do corpo, né, das escrituras, são eles os textos mais importantes, são os 4 livros mais importantes. Toda a vida de Jesus, então, como nós dizíamos, é revelação do Pai. Né? As suas palavras, seus atos, seu silêncio, seus sofrimentos, enfim, tudo, absolutamente. Quem me vê, vê o Pai. É isso que nosso Senhor responde, não a Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Pensar isso, né, então, que toda a vida de Jesus, redentor, é vida redentora, nos faz tirar que tipo de conclusões, que tipo de implicações para a nossa vida, hein? Porque então, se toda a vida, todos os gestos, todas as palavras, todo o tempo de Nosso Senhor nessa vida, não? Nesse mundo, é vida redentora, e não só a cruz. A cruz é a síntese, a cruz é a chegada, né? A cruz é a expressão máxima, né? E ao mesmo tempo sintética
Mas se toda a vida e não só a cruz, o que a humilhação, a pobreza e o silêncio, por exemplo, da encarnação, do nascimento, da vida escondida em Nazaré, da vida oculta, né? O que isso tem a nos dizer, então, sobre o valor e a importância dessas virtudes para a nossa configuração a Jesus? Humildade, austeridade, silêncio, dependência de Deus, trabalho, vida embrenhada, né, no nosso cotidiano, amor às pequenas coisas e às coisas ocultas. Por outro lado, a força do seu ministério, das suas palavras, ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas, e as multidões vindo ao seu encontro, porque tinha autoridade. Quem é esse que tem poder para fazer calar a tempestade, para expulsar demônios, para limpar um leproso, etc., né? O assombro, a admiração das pessoas, então, diante da unção espiritual, da autoridade, do poder que foi dado à humanidade redentora de Jesus, poder vindo de Deus, poder emanado de Deus, porque aquela natureza é natureza unida a Deus. A sua sabedoria, a sua compaixão, a sua ternura pelos que precisam, pelos que vacilam, pelos débeis, pelos pecadores, o seu serviço. Então, quer dizer, como cada uma dessas coisas também tem a falar para nós, né? E depois a sua paixão redentora como uma espécie assim de compêndio de todas as virtudes, né? O parágrafo 518 tem uma frase que é breve e linda e profunda. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha por fim reestabelecer o homem decaído na sua vocação originária. Tudo, então, ia abraçado por aquele desígnio alto de Deus de reconciliar-nos consigo, limpando, sanando, reorientando o nosso desvio, não o desvio do nosso pecado. A humanidade de Jesus é modelo para nós, a vida de Jesus é modelo para nós. Isso é uma coisa interessante, né, sobre a qual a gente talvez não medite tantas vezes. Quando nós pensamos, né, sobre o modo como nós devemos viver, né, ou como Deus nos ensinou que é bom, salutar, justo, enfim, ordenado viver, nós não estamos propriamente assim diante de uma filosofia moral cristã, né? Quer dizer assim, nós não estamos propriamente diante assim de um discurso racional, em primeiro lugar, né? De um discurso racional sobre como os cristãos entenderam ao longo do tempo que é ordenado viver, ou é razoável viver. Deus providenciou para nós um protótipo, um modelo acabado e ostendido, né, apresentado diante dos nossos olhos. É a humanidade do seu Filho. Ali o que Deus pensa, né, sobre o homem. Ali o homem perfeito, né, unido a Deus, modelo de virtude, modelo de humanidade, assim se expressa São Paulo depois, dizendo que ele é a plenitude, né, do homem, e nós todos então
queremos crescer até alcançarmos, até atingirmos a estatura do homem perfeito, Cristo Jesus, para dizer sobre o processo de educação e reforma da nossa própria natureza ferida de pecado e inclinada ao mal, né? Na humanidade de Jesus está de forma sintetizada e apresentada no modelo vivo, um modo justo, sábio, ordenado, santo de viver. Deu-nos exemplo. A humanidade de Jesus é nosso modelo, portanto. Tudo o que Cristo viveu, diz o parágrafo 521, ele próprio faz com que o possamos viver nele e ele vivê-lo em nós. O que isso significa? Tudo o que Cristo viveu, ele faz com que o possamos viver nele e ele vivê-lo em nós. O que significa viver nele? Significa que nós recebemos a graça, que é o seu Espírito derramado, que nos identifica com ele, a graça de viver, portanto, unidos, em comunhão com ele. Nós não estamos, então, só à distância, observando, ou então de forma distante, longínqua, externa, observando os seus exemplos, observando as suas palavras e etc., e tentando tirar daí regra. A cada um de nós, batizados, foi infundido um princípio de vida nova que nos identifica com ele, para que nós recebamos do seu Espírito, isso quer dizer o quê? Recebemos da sua inteligência, da sua mentalidade e da sua força material, critério, para nos deixarmos iluminar e governar por ele. É pelo Espírito Santo que ele permanece em nós, que nós ficamos com ele e ele fica conosco. Então, identificados com ele, em comunhão com ele. São Paulo fala sobre isto no 2º capítulo da carta aos Filipenses. De ter parte nele, de estar em comunhão com os seus sofrimentos, quer dizer, de ter comunhão com os mistérios de Jesus a partir de dentro. Isso é o que significa viver nele. Nós somos mergulhados nele. Isso é o que significa batizar, o verbo, né? É imergir, é mergulhar. Fomos imersos, mergulhados em água, como um sinal externo, como um elemento material externo, visibilizador de uma outra imersão e de um outro banho. É a imersão nele. Mergulhados nele, introduzidos no seu mistério, na sua vida, banhados no seu espírito, nesse sentido então, não de encharcados, imbuídos, né? Para que ele viva em nós. Nós fomos mergulhados nele para que ele viva em nós. Nós nos chamamos cristãos, né, justamente por conta dessa identificação. Nós trazemos esse nome que fala em nós sobre uma graça, né, sobre um dom. Foi aquilo que Deus realizou em nosso benefício. Identificar-nos, incorporar-nos ao seu Filho. Ok. Fala sobre uma graça, fala sobre um dom, este nome cristão. Mas fala também sobre uma tarefa. Se por um lado Deus fez isso em nosso benefício, é verdade também que nós
estamos chamados a colaborar com a graça divina para que esta incorporação e esta identificação se expanda, se desenvolva, cresça. Essa é a adesão da nossa liberdade, é o papel da nossa liberdade ao longo da vida, concretizado num novo estilo de vida. Um estilo de vida, portanto, unido a Jesus, vindo dele, que nós chamamos vida cristã. Essa é uma tarefa que nós chamamos tarefa moral, né? Ou seja, é preciso que Deus tenha feito em nosso benefício, é um dom e uma graça imerecida. Agora, de que nos valerá ter sido, né, objetos, digamos, da misericórdia divina, se nós mesmos não a aproveitamos? Se nós mesmos não a acolhemos e, nesse sentido, então, colaboramos dentro do que é a nossa possibilidade a fim de que os frutos, os efeitos dessa graça se desenvolvam em nós e não ao contrário, né, vivendo do modo como absolutamente todas as outras pessoas vivem ou vivendo como de repente vivíamos antigamente, não? Diz São Paulo, no tempo da nossa ignorância, e não ao contrário para vivermos fazendo pouco caso ou desprezando, né, a misericórdia de Deus por nós e pisoteando, portanto, o seu amor. É um dom, é uma graça, certamente, e é uma tarefa. Os mistérios, então, da infância e da vida oculta de Jesus. A vinda do Filho de Deus a esse mundo foi preparada ao longo de muitos séculos, né? Ritos e sacrifícios, diz o catecismo, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo isso Deus fez convergir para Cristo. Ou seja, esta é uma leitura, atenção, hein? Esta é uma leitura do Antigo Testamento que nós chamamos leitura tipológica. E ela é propriamente cristã. Esta maneira de ler o Antigo Testamento é genuinamente cristã. E não é que é invenção nossa, não, hein? Digo, invenção da igreja. É Nosso Senhor quem lê assim o Antigo Testamento. É Nosso Senhor quem lê assim. Nós encontramos alguns trechos dos evangelhos em que fala sobre isto. Olha, mas para que se cumpram as Escrituras, e assim por diante. E especificamente, assim, né, um texto talvez mais amplo em que nós vemos isto, é o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, em que Nosso Senhor passa a história da salvação com aqueles dois discípulos de Emaús, dizendo, olha, não era preciso que o Cristo sofresse, etc, etc, etc. E então, passando por todas as escrituras que diziam respeito a ele, né? Enfim. Então, esta é uma leitura genuinamente cristã, não porque propriamente nós a inventamos, mas porque nós a recebemos de Jesus assim, né? E isto para que se cumpra as Escrituras. E ele mesmo faz essa leitura do Antigo Testamento dizendo que nele as Escrituras se cumprem. Quer dizer, a história da salvação então converge para ele. Tudo o que veio antes estava convergindo e adquire sentido pleno nele, a partir das suas palavras, dos seus gestos, enfim, da sua vida. Depois, essa é uma leitura, é uma maneira de ler o Antigo Testamento que é imediatamente acolhida pelos apóstolos. Isso é um fruto admirável da ressurreição. Na tarde da ressurreição, nós vemos como uma continuidade
da força de Jesus ressuscitado, nós vemos os apóstolos saindo a pregar e a primazia de São Pedro fazendo leitura tipológica dos salmos davídicos, de trechos da profecia de Isaías, enfim, de Zacarias e assim por diante. É a primeira pregação da igreja nascente manifestada no dia de Pentecostes. Perdão, né? Porque não é na tarde da ressurreição, não. É na tarde do dia de Pentecostes, logo em seguida, né? Ao evento de Pentecostes. É o início dos Atos dos Apóstolos. Mas quer dizer, é a primeira pregação da igreja, é o testemunho vivo dos apóstolos. É o quê? Isto tudo aconteceu, vós o matastes e ele ressuscitou e etc., para que se cumprissem as escrituras e assim por diante. E vão então pregando sobre como em tudo absolutamente o que se desencadeou e é manifestado o grande plano de Deus a respeito da salvação dos homens. É a estrutura, eu já expliquei isso aqui em pregações, né? Essa é a estrutura das leituras, né? Da liturgia da palavra dos domingos. Elas estão organizadas de tal modo, as leituras, em todos os domingos. Isso não é verdade para todos os dias, né? Mas nos domingos é verdade. Nas solenidades é verdade. Elas estão organizadas de forma que a primeira leitura, com exceção do tempo pascal, seja sempre aos domingos, né? Do Antigo Testamento. No tempo pascal, nós lemos os Atos dos Apóstolos. Mas seja sempre do Antigo Testamento, e o Evangelho seja a continuidade temática ou de oposição, de ruptura, de descontinuidade, ou de continuidade, plenitude, etc. Sempre uma relação direta entre a primeira leitura, o salmo que a responde, que nós chamamos responsorial, porque é um louvor, é uma aclamação, ou uma súplica, uma intercessão, etc., de um conteúdo imediatamente, tematicamente semelhante ao conteúdo da primeira leitura, e por isso o chamamos responsorial. Mas existe uma relação viva, portanto, entre a primeira leitura e o salmo e o evangelho. A segunda leitura é uma aos domingos, né? É um apêndice, digamos, a partir do qual nós vamos lendo, ou escutando, melhor, escutando em recortes os principais textos, as principais coletâneas do Novo Testamento. Então, quer dizer, é uma espécie de leitura continuada do Novo Testamento, que muitas vezes coincide com o tema amplo do domingo, mas não necessariamente. Pode ser que seja alguma coisa totalmente avulsa, né? Mas quer dizer, o modo como nós rezamos na missa no domingo, né, dia da ressurreição, como acolhemos, né, a história da salvação dentro das leituras, é um modo tipológico. O Antigo Testamento e a sua realização, o seu cumprimento, né, enfim, no Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo foi preparado, não? Por meio de ritos, sacrifícios, figuras, símbolos, como diz o catecismo, e existe um papel importantíssimo de São João Batista como precursor imediato do Senhor. Foi ele quem foi, dos profetas, nós dizemos no prefácio da missa, ele foi o único dos profetas, né, a apontar, a ver o conteúdo daquilo que profetizava, a apontar, né, o conteúdo da sua profecia. Foi ele, né, os profetas são chamados a pregar, né, a falar na força de Deus. Foi ele, então, chamado a pregar durante um tempo e logo em seguida a calar, para que a palavra eterna do Pai, então, falasse. Eu sou a voz do que clama no deserto, né? É a profecia de Isaías, e que João atribui a si. Sou a voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. Bom, ele era a voz, dizem os padres da igreja, ele era a voz que gritava e a palavra veio logo em seguida, né? A palavra eterna do Pai, Jesus.
João está ali na zona fronteiriça, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi ele a ter a alegria, né, de se designar, então, amigo do esposo, digamos, e a apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras que nós guardamos também na nossa liturgia logo antes da comunhão dos fiéis, bom, a do sacerdote e a dos fiéis também. Ele precedeu Jesus com o espírito e o poder de Elias, diz o Evangelho de São Lucas. E o que isso significa? O espírito e o poder de Elias. Vamos abrir um parêntese para falar sobre isto. A profecia de Malaquias, lá no capítulo 3, versículos 23 e 24, dizia bem assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha a ferir a terra com o anátema, com o juízo, né, com a separação. Malaquias 3:1 diz: Eis que envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. E logo entrará em seu templo o Senhor que vós buscais, o anjo da aliança que vós desejais. A profecia de Malaquias é, cronologicamente falando, a última profecia do Antigo Testamento. Era justamente a que falava sobre, então, alguém que viria, né, um mensageiro enviado à frente do Senhor para preparar o seu caminho. Não à toa, se vocês abrirem o Antigo Testamento aí, vocês vão ver que o último livro do Antigo Testamento é a profecia de Malaquias. Dentro, então, da coletânea dos livros do Antigo Testamento, o Antigo Testamento se encerra, né, digamos, na ordem que os livros estão dispostos, se encerra com esse anúncio, com essa chave, com essa abertura. Vai vir um mensageiro, vai vir um precursor preparar o tempo de Deus, a visita do Senhor, o dia do Senhor. Como é que começam os evangelhos? Com a exceção do Evangelho de São João, né? São Lucas tem dá uma outra coisa, mas como é que começam os evangelhos sinóticos? Com a vida, exatamente, com a pregação de João Batista. Quer dizer, uma continuidade imediata, né? Como assim, então, eis que virá Elias, né? Porque muitos interpretam assim, não, como se Elias tivesse prometido de voltar, assim como numa espécie de reencarnação, né? Alguma coisa assim. Mas não é propriamente isso, né? É o espírito de Elias, né? Digamos, a figura espiritual que é Elias. Elias foi o profeta que defendeu a pureza da fé de Israel. Se lembram daquele desafio, né, que Elias lança sobre os 400 profetas de Baal? E o modo, então, como Elias, humilhando aqueles profetas, se põe como um inimigo direto de uma rainha iníqua e estrangeira, né, Jezabel, que tinha introduzido altares e cultos, né, a divindades pagãs dentro do território de Israel, por conta de um casamento misto, né, entre o rei e ela, que era uma pagã. Então Elias é o profeta que, digamos, humilhando os falsos profetas, e nisso mesmo a falsa religião que tinha sido, ou no plural, né, as falsas religiões e os falsos cultos, né, idolátricos, portanto, que tinham se introduzido em Israel à força, né, de uma pagã, de uma estrangeira, é Elias então quem defende a pureza da fé de Israel, chamando o povo à conversão e ao reconhecimento de quem é o verdadeiro Deus. Elias, a figura espiritual, né, da vocação de Elias, assim, da vocacional de Elias, é como apontando, olha, Deus está aqui, né? É nessa direção aqui. Então, se convertam disso daí
O caminho é este. E de fato, nesse sentido, então, à medida em que realizava um ritual de ablução, nós dizemos assim, né, de lavagem, né, de purificação, para a purificação das consciências. É o batismo de João Batista, né? É a pregação, é o conteúdo da pregação dele. Fazei penitência porque está próximo o reino dos céus. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 2. É João, então, quem anuncia a necessidade de conversão e de penitência, até administra um ritual para a purificação da consciência, nós já depois vamos tratar um pouco sobre isso, e depois é ele mesmo quem aponta, né? Olha, Deus está nessa direção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Santo Agostinho dizia no seu sermão 293 que João foi o Elias que havia de vir, não porque fosse o mesmo Elias, né? Porque a interpretação então não era, a correta não é propriamente de uma reencarnação de Elias, mas porque cumpriu a função de Elias. São Jerônimo, no comentário ao Evangelho de São Mateus, diz: o mesmo Espírito que animara Elias, portanto, esse espírito de zelo por Deus, de chamado à conversão, à purificação interior e de clareza em relação a apontar qual é o caminho de Deus, o mesmo espírito que animara Elias inflamou João, pois ambos chamaram o povo ao arrependimento e à justiça. Então, a profecia de Malaquias se cumpre espiritualmente em João Batista, no sentido de que ele é o Elias que havia de vir, justamente nesse sentido em que nós acabamos de comentar. E então, por isso, diz o Evangelho de São Lucas que João agia, né, precedeu Jesus com o espírito e o poder de Elias. É João Batista, por isso, né, uma figura, nós dizemos assim, né, uma figura síntese, uma figura tipo do tempo do Advento. Por quê? No Advento, nós meditamos sobre 3 vindas. Né? Nós já falamos sobre isso daqui também. Claro, tem um sentido de preparação cronológica imediata para o Natal. A solenidade do nascimento do Senhor. E nesse sentido, enquanto preparação cronológica imediata para o Natal, comemora, né, a primeira vinda, a vinda na carne, a vinda num estado de humilhação, de servidão, de humildade, de abaixamento. Né? Agora, se estão lembrados da primeira parte do Advento, desde o primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro, as leituras, o conteúdo espiritual, né, as orações do missal, enfim, o conteúdo espiritual do Advento durante toda a sua primeira metade não é falando propriamente sobre o Natal, é falando sobre a segunda vinda, a parousia, a vinda no fim dos tempos, num estado de glória, como juiz dos vivos e dos mortos. Excitando-nos, né, a vigilância, a oração, as boas obras, a estarmos despertos para o dia do Senhor que virá. Então, para a sua segunda vinda, não mais num estado de humilhação, de servidão, etc. Não mais num estado em que os homens só o reconhecem pela fé, mas num estado de gloriosa exaltação, em que absolutamente diz o livro do Apocalipse, todos baterão no peito e o reconhecerão. A vinda de Cristo é descrita no Novo Testamento, a segunda, como uma vinda em glória, como um evento público e cósmico, né? Como nós dizemos assim, um juízo universal.
Então, o advento, tudo bem, na segunda metade, né, nos dias mais imediatamente anteriores ao Natal, se concentra sobre a primeira vinda, verdade, mas a sua primeira metade fala sobre a segunda vinda, a vinda no fim dos tempos. Aquele que veio uma vez virá novamente para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E ele que veio uma primeira vez e virá uma segunda, continua a visitar-nos, continua a vir até nós de uma outra forma, não exatamente física e corpórea, mas espiritual e sacramental, embora autenticamente verdadeira, na sua palavra, nos seus mistérios, que são a sua graça, os seus sacramentos, especialmente o sacramento da sua presença real, o sacramento da Eucaristia. E é ele quem está vivo e ressuscitado, governando a sua igreja. Aquele que veio uma vez, virá uma segunda e, no meio do caminho, continua a vir visitar-nos. Visita-nos dia após dia. João Batista é uma figura tipo, né, uma figura síntese do advento. E atenção, o segundo e o terceiro domingo do advento, todo ano, todos os anos, pode ser no A, pode ser no B, pode ser no C, tanto faz. Em todos os anos, o segundo e o terceiro domingo do advento, no Evangelho, nós escutamos sobre João Batista. E nós pregamos sobre ele. No segundo e no terceiro domingo do advento. Por que isto? Bom, se ele foi aquele designado por Deus para preparar a vinda do Senhor, se cada um de nós pessoalmente estamos preparando, né, a vinda do Senhor e devíamos estar preparados desde agora também para a sua visita cotidiana, estando preparados para a última vinda, estando bem dispostos e abertos à sua vinda cotidiana, acolhendo-o cotidianamente em nós, fazendo crescer, que eu diminua e ele cresça, é São João Batista também, enfim. Se ele é aquele escolhido por Deus, né, para preparar a vinda do Senhor, se nós pessoalmente a estamos preparando com um estado de vigilância, de conversão, de boas obras, etc., é verdade, nós a estamos preparando também a esta segunda vinda de forma pública. A igreja também está ansiando e preparando a vinda do seu Senhor. É com esse grito que termina o Novo Testamento. O Espírito e a esposa dizem, vem. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. A Bíblia termina desse jeito, com esse grito. Nós o que dizemos a cada vez, né, dentro da missa, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Tu que vieste uma primeira vez e que continuas a nos visitar, é o que a Assembleia aclama logo depois da consagração. É este nosso Senhor, vindo nos seus mistérios, vindo no seu sacramento, que nós queremos acolher no dia da sua vinda definitiva, no dia do seu retorno, na sua parousia. Então, se João Batista é aquele apontado por Deus, né, designado por Deus para preparar a vinda do seu filho e apontar, né, dispondo os corações à conversão e apontando qual é a direção adequada, bom, ele é figura, digamos, mestre, né, para cada um de nós pessoalmente, em nível de espiritualidade, mas para a espiritualidade de toda a igreja. Enquanto prepara a celebração da primeira vinda, o Natal, mas enquanto também está se preparando dia após dia para a segunda vinda. E esse então é o mistério do Natal, né? Continua aí o catecismo. Deus apareceu na carne. Foi visto na carne.
Quantas implicações tem isto, né? Inclusive, os formulários de missa diferentes do Natal enfatizam cada um deles, cada um dos 4 formulários de missa diferentes enfatiza um aspecto diferente desse mistério. A missa da vigília do Natal, atenção, não é a chamada missa da noite, né, que nós chamamos assim missa do galo, né? A missa da noite, de fato, embora a gente, o mais das vezes, reze pelas 19 horas, 20 horas, enfim, ela é, do mesmo jeito como a vigília pascal, ela é feita, na verdade, para ser rezada no meio da noite. À meia-noite, de fato. Vamos ver se a gente consegue levar essa comunidade para isso, né? Por quê? Ela é precedida de uma vigília. A vigília do Natal, aí sim, né? Celebrada aí por volta das 18 horas, né? Mostra como, dentro do conjunto das suas leituras e das suas orações, mostra como aquele que nasceu no tempo é o prometido de Israel, é o Messias. O evangelho dessa missa é a genealogia de Jesus. Quer dizer, é o resgate, né, da genealogia e da história que vincula Jesus ao povo de Israel, ao povo da aliança, e do povo da aliança até o primeiro Adão. Até Abraão e depois, mais atrás ainda, até Adão. O que nasceu no tempo é o Messias prometido. É a afirmação da missa da vigília do Natal. A missa da noite, chamada missa do galo, né, assim, essa que é de fato rezada no meio da noite, tem uma afirmação contida, né, nas suas orações e no conjunto das suas leituras. O que nasceu no tempo, nasceu da Virgem Maria. Nasceu verdadeiramente na carne. O evangelho dessa missa da noite é justamente a alegria do anúncio dos anjos aos pastores e depois o modo como os pastores encontraram o menino enrolado em faixas e a sua mãe. É a manjedoura, é o presépio. Nasceu da Virgem Maria, nasceu na carne. Esse que nasceu no tempo da Virgem Maria, verdadeiramente em carne, é o Filho de Deus, é o Cristo prometido. É o conteúdo da aclamação dos anjos. Hoje, na cidade de Belém, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Existe um formulário de uma missa que é a chamada Missa da Aurora, né? É para ser rezada bem cedinho no dia 25, junto com o nascer do sol. Padre, nunca participei dessa missa. Pois é. Como que participa dessa missa se a gente dorme até meio-dia, né? No dia 25? Existe. Os padres, não, vou dizer a verdade, não? Poderia rezar essa missa? Poderia. O povo ia acordar? Então. O conjunto das leituras, né, e das orações dessa missa proclama que aquele que nasceu no tempo é a luz sempiterna. Por isso ela é rezada junto com o nascer do sol. O que diz Simeão quando toma o menino nos braços, né, e faz aqui? Não, Simeão não. Quando toma o menino nos braços e diz: ele é a luz do alto que vem nos visitar. Por isso essa missa é rezada então com o nascer do sol. Ele é o sol que vem do alto e vem nos visitar.
Ele é a luz verdadeira que, vindo a este mundo, ilumina todo homem. É o prólogo do Evangelho de São João. É Nosso Senhor quem diz de si, não? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não encaminha entre trevas, mas tem a luz da vida. Veio iluminar-nos desde o alto e guiar-nos à sua luz sempiterna. Essa é uma das imagens da Jerusalém Celeste, é uma das imagens do céu, não? A cidade que não precisa de lâmpada, a cidade que não tem noite. É assim que... Esse é o texto das completas de domingo. A gente sabe esse texto de cor. Quando a gente chegava no seminário, né, depois de um final de semana inteiro trabalhando na paróquia, então a gente tem que estar no seminário até às 9, digo antes das 9, porque às 9 horas se rezam as completas de forma comunitária. Então, certamente estava todo mundo acabado, né? Prestes a entregar o Espírito, né? É verdade. E então, naquele silêncio, né, de uma oração que tudo bem, se pretendia e se gostaria de fazer bem feita, mas se gostaria de fazer bem feita e rápido, no domingo à noite, naquele silêncio de velório da capela do seminário, a cada domingo, durante uma década, né, o leitor subia ao ambão dizendo: não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. É uma parte da leitura, tá? Eu dei uma cortada aqui. Então, é isso que diz o formulário dessa missa. E por último, a missa do dia, que é rezada ao longo de todo o dia 25, com exceção desse primeiro momento do dia, tem uma proclamação subjacente às leituras e às orações, que é: aquele que nasceu no tempo aquele que foi gerado, concebido pelo poder do Espírito Santo, então gerado de Maria Virgem, é o Filho eternamente gerado no seio do Pai. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O evangelho dessa missa é o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o evangelho dessa missa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Qual é a espiritualidade, então, digamos, contida nesses ângulos diferentes do mesmo mistério? Aquele que foi gerado no Espírito de Maria, calma, ela acolheu espiritualmente a proclamação do anjo antes de consenti-la, né? Então, aquele que foi gerado espiritualmente quer ser gerado também espiritualmente em cada fiel pela adesão da fé. A fé que significa, para cada batizado, nascer do alto. É o prólogo do Evangelho de São João que diz: aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E estes não nasceram da carne, nem da vontade do varão, enfim, nem da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue. Nasceram de Deus mesmo. Então, a fé significa nascer do alto, nascer de Deus. Cada batizado está chamado, então, a acolher, a gerar espiritualmente Jesus pela adesão da fé, o que significa nascer do alto. Aquele que foi concebido na carne de Maria sempre virgem, aquele que, nesse sentido, então, foi materializado no útero de Maria sempre virgem, quer se materializar em nós, numa nova forma de vida, com uma série de condutas de filhos de Deus. É o nosso modo de
É a nossa postura, são os nossos gestos, são as nossas palavras, tudo isso em que nós concretizamos, nós expressamos a nossa identificação, a nossa pertença a Ele. Aquele que foi materializado no útero de Maria quer se materializar na nossa vida. Aquele que quis se fazer pequeno, criança, nos colocou essa condição, inclusive, para entrar no seu reino. Se não vos fizerdes como uma criança, não entrareis no reino. É preciso, então, ser filhos de Deus, né? Nesse sentido, então, de estarmos dependentes dele, colocados debaixo do seu amparo, debaixo da sua providência, deixados, né, e confiados amorosamente a ele. Os mistérios da infância de Jesus. Depois do seu nascimento, a sua circuncisão, 8 dias depois do seu nascimento. A circuncisão, né, foi instituída por Deus como um sinal da aliança com Abraão. É o Gênesis 17, capítulo 17. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo homem dentre vós será circuncidado. Será um sinal de aliança entre mim e vós. Então, conforme o livro do Levítico, é o capítulo 12, versículo 3, todo homem israelita devia ser circuncidado aos 8 dias de nascido. Esse era um sinal físico, externo, da pertença ao povo eleito, né, ao povo de Abraão, que ao mesmo tempo, então, era um rito de iniciação religiosa, né, e de incorporação àquele povo. No livro de Josué, nós vemos a circuncisão dos homens de Israel como um sinal de distinção entre os israelitas e os pagãos. À medida em que, vamos lá, hein? Num contexto de cultura, num tempo muito diferente, etc., a circuncisão significa também, né, e realiza também higiene, né? Nesse sentido, indica e realiza pureza, né? Porque o excesso, né, de pele, o excesso de carne do prepúcio pode significar, pode vir a nutrir impureza, sujidade, né, e infecção. Então, guarda consigo, né, por conta desse aspecto também de higiênico, né, e de saúde, digamos assim, guarda consigo simbolicamente também um significado de pureza, de purificação. Era um sinal, portanto, assim, ao mesmo tempo que de pertença, também tomado num senso assim, de purificação e de obediência, não? Porque assim, né, submissos à aliança que Deus fez com Abraão, gostariam de obedecer, de ouvir a voz, né, de Deus como o protótipo, o pai da fé, Abraão. Dentro do Antigo Testamento, esse gesto, que é um gesto material, físico, externo e tal, que é a circuncisão, claro, com um conteúdo religioso também, né? Com um conteúdo simbólico também, mas em si mesmo o ato é físico, é cortar a carne. Bom, dentro do Antigo Testamento, esse gesto, esse ritual vai adquirindo já um sentido, como posso dizer, espiritual, para significar a transformação do coração, a purificação do coração. É o Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, que diz:
circuncidai, usando então, portanto, a mesma palavra, né? Circuncidai, pois, o vosso coração. Ou Deuteronômio 30, versículo 6, que diz: o Senhor circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para que ames o Senhor teu Deus de todo o coração. É a profecia de Jeremias, capítulo 4, versículo 4, que diz: circuncidai-vos para o Senhor, tirai o prepúcio do vosso coração. Em que sentido? Bom, nesse que a gente dizia agora. À medida em que pode acumular, né, sujeira, impureza e infecção, acabou se tornando também, dentro ainda do Antigo Testamento, um sinal do interior do homem que, se não está aberto a Deus, se não está colocado diante dele, a amostra, portanto, né, como fica também assim a genitália masculina depois de circuncidada, se não está colocada assim diante de Deus, se infecciona, né, com a infecção dos pecados. O interior do homem então se torna sujo. Circuncidai-vos para o Senhor, tirai o prepúcio do vosso coração. Então, esse que é o significado então já colhido do Antigo Testamento, vai, digamos, se desembocar e vai se aperfeiçoar na circuncisão de Jesus. É o capítulo 2, versículo 21 do Evangelho de São Lucas. Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, porque, bom, junto com a circuncisão se impunha legalmente o nome da criança, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre materno. Inclusive, né, embora, isso aqui é uma anedota, mas tá bom, antes, 8 dias depois do Natal, é 1º de janeiro, né? O 8º dia, né, depois do Natal é o 1º de janeiro. No calendário mais primitivo da Igreja de Roma, esse era o dia da solenidade da Santa Mãe de Deus. Nós dizíamos, né? Uma das, digamos, linhas mestras do Natal é aquele que nasceu da carne, inclusive esse é o evangelho da missa da noite, aquele que nasceu da carne de Maria sempre virgem. Ela é mãe de Deus, portanto. Né? Então, no calendário mais primitivo da Igreja de Roma, o que nós encontramos no 8º dia depois do Natal é a solenidade da Santa Mãe de Deus. No entanto, por conta, né, dessa questão cronológica da circuncisão de Jesus, progressivamente essa festa foi adquirindo esses contornos, para ir juntando também esses textos e essa abertura espiritual, abertura teológica e tal, até que deixou de ser a festa da Santa Mãe de Deus para ser a festa, né, da circuncisão de Jesus. Vocês pegarem o calendário romano anterior à reforma do Concílio Vaticano II, vocês vão ver lá que o 1º de janeiro é a festa da circuncisão de Jesus. E o 2 de janeiro é a festa do Santíssimo Nome de Jesus. Que aí, com a circuncisão se impunha um nome, então num dia se celebrava uma coisa, no outro a outra. Para rezar, digamos, em 2 dias diferentes, as duas faces da mesma do que se realizava ao 8º dia. No entanto, a reforma do calendário realizada pelo Papa Paulo VI, né, depois do Concílio Vaticano II, restaurou o uso mais antigo, que era o de celebrar nessa data Santa Mãe de Deus. No entanto, se depois tiverem a curiosidade de abrir as leituras da solenidade da Santa Mãe de Deus, vão ver como os elementos da festa da circuncisão de Jesus e como a festa do Santíssimo Nome de Jesus, que eram as 2 missas, né, os 2 formulários de missas que estavam até agora recentemente em dias seguidos para, digamos, serem celebrados no 8º dia depois do Natal, como esses elementos estão lá presentes na solenidade da Santa Mãe de Deus. Fecha essa anedota. Por que
esse fato é importante, esse fato da vida do Senhor é importante? É o primeiro derramamento de sangue. É o primeiro momento em que a carne de Jesus é ferida e que derrama seu sangue em submissão à vontade do Pai, certamente, mas à lei de Moisés, prenunciando, né, nesse ato, aquela obediência perfeita que nós veríamos na cruz. Carne ferida, sangue derramado, obediência à vontade do Pai. Submissão à lei de Moisés, entre aspas, porque depois a gente vai comentar sobre isso quando estiver falando da paixão. Essa é a interpretação dos padres da igreja, né? É Santo Agostinho, São Leomagno, enfim. Ao mesmo tempo, essa festa é importante, né? Eu digo, esse passo, né, é importante porque se a circuncisão tinha, já desde o Antigo Testamento, esse senso de purificação do coração, ela também é imagem para nós, os cristãos. Imagem do nosso batismo. Purificação do nosso coração. O batismo é quem nos marca, né, com um sinal indelével. Digo, a carne marcada de um israelita não deixa de estar marcada nunca mais, né? É o batismo quem nos marca, não com um sinal externo, carnal, mas com uma marca, assim nós dizemos, né, com um sinal, né, um selo indelével, como pertencentes a Cristo, como membros do seu povo, a igreja, é quem realiza em nós, então, a nossa incorporação a esse povo e é quem realiza a purificação do nosso interior, da nossa alma. É São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, dizendo: em Cristo fostes circuncidados com uma circuncisão que não foi feita por mão humana, mas pela circuncisão de Cristo, que consiste no despojar-se do corpo da carne. Fostes sepultados com ele no batismo e com ele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Essa circuncisão espiritual, então, que é o batismo, corta o homem velho, corta os pecados, aquilo que é impuro, e faz nascer o homem novo. É um sinal não carnal, mas espiritual e universal, que vale não só para um povo, mas para todos os povos. É São Paulo na carta aos Efésios dizendo: não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nós todos somos um só em Cristo Jesus. Há um só Deus, um só Senhor, Cristo Jesus, uma só fé, um só batismo, um só corpo, do qual nós todos somos membros. A circuncisão do antigo não tem novo por causa do batismo? É isso, é exatamente isso que a gente está comentando. Por que o evento da circuncisão de Jesus é importante? E por que né, porque a gente estava comentando lá no início do encontro que os evangelistas não propriamente não narraram todas as coisas da vida do Senhor, e nem todas as suas palavras, mas compendiaram aquilo que era mais, digamos, importante para convidar à fé nele como Messias e como Filho de Deus. No Antigo Testamento tinha batismo? Não. Era só circuncisão? Exato. Exato. Então, o batizado, né, todo batizado é marcado com um selo, uma marca espiritual, é o selo do Espírito Santo, Efésios 1:13, que é a graça de Jesus. Então, Jesus foi circuncidado, e isto é importante, porque cumpre os significados antigos da circuncisão, que já era coisa bastante importante no Antigo Testamento, cumpre esses significados e os realça de uma maneira plena. Primeiro derramamento de sangue, primeira ferida na carne, em sinal de uma outra ferida na carne, de um outro derramamento de sangue, realizado em obediência ao Pai e também no cumprimento, abre aspas, da lei de Moisés. E gerando para nós, a partir dos frutos
dessa carne ferida, desse sangue derramado e dessa obediência, gerando para nós uma circuncisão que não é circuncisão de carne, que é o nosso batismo. Vamos terminar aqui, só mais... Me deem mais 5 minutos e a gente termina. A Epifania. O que é a Epifania? É a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Nos Evangelhos, não, a Epifania é a adoração que os magos, assim chamados, os magos vindos do Oriente, representando então os pagãos, né, os povos pagãos, realizam ao Deus verdadeiro, Jesus, vindos, né, guiados pela sabedoria e também pela sua sabedoria, pela sua investigação, mas também e principalmente pela luz de Deus. O sinal da estrela a guiá-los até encontrarem Jesus não é propriamente só um sinal cósmico, pode ser entendido dessa forma, mas principalmente também um sinal espiritual, que é o modo como, inclusive Nosso Senhor diz, né, olha, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então o sinal da estrela como essa atuação da providência divina a encaminhar os povos pagãos para o reconhecimento de Jesus, seu Filho, e a adoração do único Deus verdadeiro na carne do seu Filho. Então é isso que nós celebramos no 6 de janeiro dentro da liturgia da igreja. É a festa da Epifania, né? Dentro da catequese, né, que eu dei ao longo dos últimos anos sobre o Natal, a preparação para o Natal, a gente falou um pouco sobre a importância dessa festa, né, principalmente no Oriente. Já fica aí o convite, né? Eu não vou retomar a catequese inteira aqui. Quando a gente estiver mais perto do Natal, eu posso proferi-la. Mas... Os magos, por exemplo, eles eram pagãos. Então, eles só vieram para dar uma conversão. Exatamente isso. Então, por que a gente celebra na Epifania? O fato de que Jesus Salvador é Salvador de todos os homens. Essa perspectiva, essa abertura universal da salvação, que já vai realizada. Nosso Senhor vai dizer, quando institui o seu sacramento da sua Eucaristia, dá à sua morte essa amplitude redentora que é uma amplitude universal. Este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Então, quer dizer, a redenção é para todos, é universal. Todos os povos estão chamados à salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na primeira, né, Tessalonicenses. Mas nós vemos isso manifestado, então, já desde o primeiríssimo momento, né, da vida de Nosso Senhor nesse mundo, que é o fato de que povos pagãos, né, ou seja, que não tinham a mesma fé de Israel, tenham sido atraídos por Deus para adorar seu Filho. E isto é exatamente o que você estava comentando, designa conversão, né, realiza conversão. E ali vai manifestado então como Jesus é redentor para todos os homens e como todos estão chamados então à fé em Deus por meio do Filho Jesus. Né? Ok? No ciclo do Natal nós temos 3 epifanias. É bonito isso dentro da liturgia do tempo do Natal, na liturgia da igreja. Porque, tudo bem, tem a Epifania do Natal, que é essa do 6 de janeiro, essa que nós acabamos de comentar, mas... Tem a Epifania do próprio Natal, né, porque é uma manifestação de Deus na carne, ele aparece nesse sentido, então, aos pastores e se manifesta aos pastores. Aí sim, a Epifania aos magos, no 6 de janeiro. Mas existem ainda outras 2, né, comemoradas dentro do ciclo do Natal, que são o batismo de Jesus. O tempo do Natal termina com a festa do batismo de Jesus, inclusive. A festa do batismo do Senhor. Por quê? Nele, no batismo, Deus revela o seu Filho. Eis o meu Filho muito amado,
e o Espírito Santo paira sobre Jesus em forma de pomba, e então ali vai a revelação da Santíssima Trindade. É a epifania trinitária. Deus se manifesta como uma comunhão eterna de amor em três pessoas. E também nós temos dentro, né, desse ciclo do Natal as bodas de Caná. Não tem uma data específica para as bodas, ela vai bem pertinho do batismo do Senhor. Digo, a missa, né, com esse evangelho, mas isso vai, dentro da liturgia das horas, essa tríplice epifania, né, que é a dos magos, a do batismo e a das bodas, tendo passado, né, a oitava do Natal, isso fica assim muito marcado dentro da liturgia das horas. E por que as bodas em Caná, uma epifania? Diz o final do relato, né, do milagre, foi em Caná da Galileia, João 2, versículo 11. Foi em Caná da Galileia que Jesus realizou o primeiro dos seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, essa é a epifania, ou seja, é a manifestação da glória de Deus agindo no seu Filho por meio do primeiro dos seus milagres, o primeiro dos seus sinais. A antífona da liturgia das horas canta bem assim, ó. Hoje a igreja se uniu ao seu esposo celeste. Cristo lavou no Jordão os seus pecados, os pecados dos membros da igreja, não? É a epifania do batismo. Vieram os magos às bodas reais, porque eles vieram adorar um rei que tinha acabado de nascer. Então, é a epifania do 6 de janeiro, dos magos, e a água foi mudada em vinho, Caná, aleluia. Essa é uma antífona da liturgia das horas durante esse tempo. E terminando aqui, só falar brevemente sobre a apresentação de Jesus no templo. A gente podia comentar de forma um pouco mais extensa o caso, mas deixa. Vamos falar só da importância ritual desse resgate e o fato dele não ter acontecido e como isso é importante. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 24. Quando se completaram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício como está ordenado na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, esse preceito da lei de Moisés está lá no Êxodo 13, e também no Levítico, capítulo 12. Todo primogênito era consagrado a Deus em memória da libertação de Israel do Egito. Por quê? Os primogênitos dos hebreus foram poupados e os dos egípcios não. Né? Os homens e os animais, nenhum deles foi poupado. Então, todos Deus, digamos assim, poupou, resgatando, né, nesse sentido, todos os primogênitos dos hebreus. E por isso, então, essa noção de que os primeiros filhos, né, os primogênitos de sexo masculino, dentre os hebreus, pertenciam a Deus. E para que voltassem a pertencer à família, tinham de ser resgatados por meio de um sacrifício e de uma oferta. O sacrifício de um cordeiro, no caso dos pobres, um par de pássaros, né, um par de aves, um par de rolas ou pombinhos. Então, a Virgem Maria e São José ofereceram o sacrifício dos pobres, não tinham dinheiro para o cordeiro. Interessante isto. Aliás, não ofereceram um cordeiro, porque, diz João Batista,
Quem era o cordeiro que ia ser oferecido? Pois bem. E o Evangelho de São Lucas é absolutamente silente, né? Ele não fala sobre os 5 ciclos de prata, né, que é normalmente a medida dessa oferta, né, que as pessoas faziam para resgatar o primogênito. Não, absolutamente não fala sobre isso. Jesus não é resgatado. Esse é o ponto. O Evangelho de São Lucas fala sobre Jesus ser apresentado ao templo, mas os primogênitos não iam ao templo para serem apresentados, iam para serem resgatados. São Lucas não menciona o pagamento dos 5 ciclos, mas apenas o oferecimento do sacrifício, que era o sacrifício de purificação. Por quê? É o 40º dia depois do nascimento. Os judeus, né, tinham essa compreensão de que a mulher, depois da vazão sanguínea, né, depois do fluxo sanguíneo e de todo o processo do parto, permanecia impura ainda o tempo. E para se purificar, esse é o mistério que nós rezamos, inclusive, no 4º mistério gozoso, né? É a apresentação do menino Jesus e a purificação da Virgem Maria. São duas coisas que não precisavam acontecer e que aconteceram, não? Porque eles cumpriram a lei de Moisés. A purificação da Virgem Maria porque ela não derramou sangue, né? O parto é um parto virginal, não é um parto dolorido, né? É um parto milagroso. Então, necessariamente diante das prescrições do livro do Levítico, não precisava ser purificada. Aliás, ela é a mãe puríssima de Deus, não? Na sua alma e no seu corpo. E, no entanto, foi. E Jesus, se menciona no Evangelho de São Lucas apenas o oferecimento desse sacrifício de purificação, que são o par de aves, né? Ele não é resgatado, por quê? Ele é o prototokos, é o primogênito. Ele foi aquele que foi dado, né? O filho, o pai entregou, ou seja, o pai deu o filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verbo é muito importante dentro dos evangelhos, dentro do Novo Testamento. Esse entregar, paradidomi. Ninguém me tira a vida, eu a entrego livremente, né? Enfim, esse verbo é muito importante. Então ele não é recuperado, ele não é resgatado. Aliás, ele foi aquele que foi dado pelo Pai, entregue pelo Pai e que se entregou a si mesmo como vítima pelos nossos pecados, como oferenda viva pelos nossos pecados. Sabem o que João Paulo II diz na Redemptoris Mater, que nós citávamos no encontro passado? Parágrafo 16. Na apresentação de Jesus no templo, Maria oferece o filho ao Pai, e nessa oferenda já está prefigurado o sacrifício do Calvário. Ofereceu, aquele que o Pai entregou para a nossa salvação e que se entregou também por nós, não foi resgatado. Isso quer dizer, então, que Maria o ofereceu também. Nós dizemos que apresentou ao templo, né? Mas o ponto é, à medida em que não o resgatou, mas só pagou a oferenda para a purificação, o ofereceu. Ele pertence a Deus, ele é todo de Deus, hein? Não é prenúncio da cruz também? Oferecimento, né? O fruto que Eva quis tomar do alto de um madeiro, do alto de uma árvore, não, é aquele fruto proibido que ela colheu, na verdade, Maria, diante de uma outra árvore, dizem os padres da igreja, a árvore da cruz, aquele fruto bendito ela o ofereceu. Na apresentação de Jesus no templo, Maria oferece o filho ao Pai e nessa oferenda já está prefigurado o sacrifício do Calvário. É João Paulo II na Redemptoris Mater, parágrafo 16.
Esse pertence a Deus, então, de forma única. Ele é o Filho eterno. Não foi resgatado. Pertence todo a Deus, de um modo único, aliás. Ele não foi resgatado, aliás, ele mesmo veio ser o preço do nosso resgate. Ele foi quem o Pai entregou e que veio se entregar por nós.